A seguir, Alego Entrevista. Um grande abraço a você que está acompanhando a programação da TV Alego. Muito obrigado pela audiência. Saúde pública é normalmente um grande problema para qualquer governo. Para quando um país, estados, municípios passam uma situação de crise como essa que o Brasil está vivendo atualmente, a situação piora muito. Qual é a situação da saúde pública no estado de Goiás? Foi sobre isso que o secretário de Saúde do estado de Goiás, Dr. Ismael Alexandrino, esteve na Assembleia Legislativa, foi recebido pelos deputados da Comissão de Tributação e Finanças, exatamente para fazer uma prestação de contas do último quadrimestre da administração da saúde pública no estado de Goiás. E o secretário nos dá o prazer de vir aqui à TV Alego para também fazer esse balanço conosco. Secretário, muito obrigado, prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e com a população. Secretário, qual é a situação da saúde pública em Goiás hoje? Saúde pública em 2019, nós tivemos vários avanços. Apesar da dificuldade inicial, né, de inadimplência com os municípios, inadimplência com hospitais, com estoques vazios de medicamentos, nós demos a volta por cima e hoje nós conseguimos concluir o mês de dezembro adimplentes, né, no ano de 2019, com todos os nossos hospitais, com as nossas prateleiras abastecidas de medicamentos, possibilitou com que a gente aumentasse a produção cirúrgica em torno de 17%, aumentamos as internações hospitalares em torno de 22%, aumentamos a produção de consultas ambulatoriais e exames em torno de 32%. 32% é um terço, é como se tivéssemos aberto dentro de um ano 30% a mais, um terço a mais do que a gente tinha de produção de capacidade hospitalar. Avançamos na regionalização com convênios, com unidades que existiam, mas que estavam não funcionando, né, de unidades de terapia intensiva, de cirurgias no interior do estado, algo em torno de 120 milhões de reais. Né? Então, retomamos obras que estavam paradas, né? Fizemos o chamamento das policlínicas agora no final do mês de novembro, da de Posse, Goianésia e Quirinópolis, para que no início do ano elas possam entrar em funcionamento. Então, aquilo que nós nos propusemos no início do ano, de sanear as contas, colocar a casa em ordem, avançar a produção, reduzir contratos e transformar isso em mais consulta, em mais cirurgia, em mais acesso de serviço à população, inclusive do interior, nós conseguimos fazer ao longo do ano, de forma que eu acho que o saldo foi bastante positivo, culminando agora em dezembro com o pagamento das emendas parlamentares, né, um compromisso do governador Ronaldo Caiado para com a Assembleia Legislativa, mais um gesto de apoio aos municípios. Bom, em relação a esse, especificamente ao caso das emendas, né, para a saúde, que é normalmente uma demanda muito grande da Assembleia, dos parlamentares. O senhor está dizendo, o governador está comprometido com isso? As emendas serão pagas, secretário? Sim, o governador tem feito todo o esforço necessário, né, através da Secretaria de Saúde. Nós colocamos a nossa equipe técnica e assessoria, né, de relações institucionais à disposição dessa casa para corrigir eventual documento que não foi prestado, para auxiliar os prefeitos, para auxiliar os deputados, de forma que todas serão completamente liquidadas até o final desse ano. Secretário, o senhor traz números bastante expressivos e a gente percebe que para conseguir isso é preciso uma gestão muito eficiente, né? A pergunta é, há campo ainda para avançar na prestação de um serviço de excelência, de continuar melhorando? A gestão está capacitada para isso? Há campo para avançar, sempre há oportunidade de melhoria. A gestão está cada vez mais afinada, o entendimento do modo de trabalho, de se entregar resultado, de valorizar o dinheiro público, valorizar cada centavo do servidor. Isso hoje faz parte do modelo mental de todo trabalhador da saúde, né, e transformar essa economia em serviço. Não é só economizar. Só economizar é bom para cofre, mas a população precisa perceber isso em serviço, chegando com qualidade. Era nesse ponto que eu queria tocar. Como é que como é que a gestão cria essa eficiência? Como é que o senhor tem tratado isso, por exemplo? Porque a gente vê falar muito mais em corte do que propriamente em investimento. Quer dizer, cortar aqui para investir ali, secretário? É esse o caminho? Num primeiro momento, quando se assume com muita dívida, é isso, de fato.
reduzir contratos que nós consideramos onerosos de 15% a 20%, contratos que chegam a 23% de economia, né, com os parceiros, entregar um pouco mais, né, do que estava entregando. No primeiro momento é isso, é redução. Depois que a casa está em ordem, que você sabe exatamente onde estão os gargalos, o ralo, onde houve a contenção de alguma verba que não estava sendo muito bem aplicada, a gente passa para a segunda etapa, que é a etapa de investimento. Essa etapa, a população certamente ela percebe muito mais facilmente esse serviço chegando. Então, o primeiro ano foi um ano de muita organização da casa, né? Mas que também houve avanço, né? Culminando agora, semana passada, por exemplo, na ordem de serviço, para que o nosso Hemocentro amplie 65% da sua capacidade, com a estrutura adequada, digna, bonita para receber a população, né? Que será entregue no próximo semestre, lá para maio, em torno de 150 dias. Então, o que foi feito no primeiro ano, com economias, com gestão e já vários avanços, certamente no segundo ano isso se transforma em mais avanço à população. As nossas policlínicas, elas terão mais de 12 especialidades médicas, chegando até 19, dependendo do local, né, com todo o aparato tecnológico para diagnóstico. Então não é só uma consulta e depois o paciente fica vagando, correndo atrás de exame. Não, a própria policlínica vai fazer raio-x digital, ultrassonografia, mamografia, ecocardiograma, teste ergométrico de esforço, exame oftalmológico, tomografia computadorizada, no caso de posse, ressonância nuclear magnética. Então o paciente não vai ficar mais solto, peregrinando. Isso não é digno para a população. Ele precisa ser atendido ou na sua cidade ou na sua região com qualidade. Não é porque é serviço público que precisa ser desleixado sem qualidade. Tá, eu estive com o governador, acompanhando o governador Ronaldo Caiado num evento há poucos dias em Posse, e ele falou especificamente sobre a situação da Policlínica de Posse, que está muito próxima de ser inaugurada, de ser entregue à população. E do ponto de vista geral, porque me parece que é para passar de 19, né, 18, 19, um número aproximado disso, qual é a situação das outras policlínicas, secretário? Nós estamos agora investindo, começa no início do ano, na cidade de Formosa, na cidade de São Luís de Montes Belos e na cidade de Goiás, são 3, né? Uhum. Na sequência, licitaremos todas as outras, provavelmente descentralizado através da Goinfra, né, para que até o final da gestão nós chegamos em torno de 15 a 17 policlínicas, para que possamos ter pelo menos uma, pode ter região que pode ter mais de uma, em cada região, de forma que a consulta com o especialista, o diagnóstico laboratorial, o diagnóstico por imagem, ele possa chegar à população. Hoje é tudo concentrado em Goiânia ou na região metropolitana, inclusive a realização de hemodiálise. Então nós queremos investir nessa regionalização e é o que temos feito dentro do início da gestão, sem perder o foco. Quando tudo estiver funcionando da maneira que está planejado, isso vai significar, me parece, um desafogo para as unidades hospitalares de Goiânia e dos maiores centros, Anápolis, principalmente a Rede Hugo. É exatamente esse o retrato da coisa que a gente vai ter quando estiver tudo funcionando? Desafoga a região metropolitana, ela fica com a sua vocação real, que é a alta complexidade, e ao mesmo tempo é estruturante para os municípios e para as regiões. Quando a gente olha, provavelmente, Posse, Campos Belo e Porongatu, você percebe uma faixa de nordeste a noroeste todinha sendo contemplada, né? Você tem hoje uma região do Vale do Araguaia que não tem absolutamente nada. Quando você desce na região do Rio Vermelho, passa a ter cidade de Goiás com UTI, com policlínica, né, com cirurgia. Então, levar de fato a assistência para o interior. Correto. Secretário, uma outra situação que foi muito discutida na campanha que passou, campanha que foi vencida pelo governador Ronaldo Caiado, foi a questão da construção dos hospitais regionais, né? E às vezes a população dá muito mais, talvez por falta de informação ou falta de conhecimento técnico, dá muito mais valor a uma obra física do que propriamente ao atendimento por convênio, alguma coisa assim. Os hospitais regionais estão sendo construídos? Nós temos alguns hospitais que estamos retomando as suas obras para ter uma característica de hospital regional
E, em paralelo, estamos trabalhando na estadualização de outros hospitais que já existem, Correto. mas que ou o município ou outra entidade não consegue tocá-los. Nós estamos falando da cidade de Formosa para dar suporte para o Nordeste. A policlínica, né, vai gerar uma demanda, Formosa consegue abarcar isso, né? No caso de Jataí, também a região sudoeste, e no caso de São Luís de Montes Belos, com a construção da unidade de terapia intensiva da região Oeste 2. E também lá no sul, em Itumbiara. Então, são 4 novas instituições que agregam ao Estado pela estadualização e mais 2 outras que aí eu estou falando de construção nova, que a gente retomou, que é Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal, e também a região de Uruaçu, o centro-norte goiano. Então, você percebe que é um movimento bastante orquestrado do ponto de vista de regionalização. Você pega Goianésia, com policlínica, você pega Uruaçu, logo acima, dando retaguarda hospitalar, e lá em cima Porongatu, lá no norte, então, com outra policlínica. Então, para cada nicho de policlínicas, para cada número específico de policlínicas, você vai ter um hospital de referência como retaguarda para poder fazer procedimentos cirúrgicos, internação de unidade de terapia intensiva e alguns procedimentos mais complexos. É claro que quando o secretário de Saúde fala sobre o sistema público de saúde, a gente trata de uma forma bem ampla, né? Mas especificamente, 2 situações específicas, a Rede Hugo e o CRER. Como é que estão o funcionamento dessas 2 unidades? A Rede Hugo, ela não é só o Hugo, propriamente dito, né? Temos o APA, que é a Aparecida, Sim. o ANA, o URSO. Qual é a nossa concepção? Todos esses hospitais, eles continuam com porta aberta para urgência e emergência. O que não tinha, que passa a ter na nossa gestão, é a estruturação de cirurgias eletivas nesses hospitais. Perfeito. Necessariamente. Se não tiver cirurgia eletiva, essa fila ela nunca vai se esgotar. Então, esses hospitais, além da sua vocação de urgência e emergência, eles passam a ter uma vocação estruturante de cirurgia eletiva. No caso do CRER, que é um hospital referência em reabilitação e também de cirurgias complexas, cirurgias ortopédicas, na última sexta-feira nós ratificamos o certificado de ONA 3. O que é isso? É acreditado no nível de excelência. Traduzindo isso para a população, é um hospital que a população entra para ter o seu serviço e sabe que o que está sendo prestado ali é no nível de excelência superior à maioria dos hospitais privados do Brasil. Então, hoje o CRER é um hospital de extrema referência, né? Aumentou a sua produção. Nós inauguramos este ano no CRER mais 20 leitos de enfermaria e já autorizei um projeto para que no CRER seja construído mais 10 leitos de unidade de terapia intensiva pediátrica. Então, a gente fecha todo o ciclo do CRER, né? É um hospital de alta complexidade, ele é visto com extremo bons olhos pelo Ministério da Saúde. Ontem eu estava no Ministério da Saúde em Brasília, pleiteando verba estruturante para esses hospitais. Então a Rede Hugo ela passa a ter, além da vocação de urgência e emergência, o que é estruturante, que é a cirurgia eletiva. E o CRER, que já é vocacionado, né, para cirurgias complexas e reabilitação, ele fortalece e fortalece com excelência. E o materno-infantil? O materno-infantil, ainda do ponto de vista estrutural, é um grande problema para nós, tendo em vista que o hospital é extremamente antigo, ele é pequeno, inadequado ainda, a gente sempre tem algum tipo de problema da estrutura física, né? O governador está trabalhando numa área aqui em Goiânia, grande significativa para a construção de um novo hospital. A bancada federal já se colocou à disposição na disponibilização em torno de 140 milhões de reais para a construção de um materno-infantil em 2021, de forma que o nosso planejamento é que tenhamos um hospital de materno-infantil aproximadamente com 300 leitos, novo, porque aquele que existe hoje nós consideramos inadequado para atender como referência à população goiana. Para encerrar, secretário, especificamente também a situação do Hospital de Urgência de Goiânia, o Hugo, que passou por uma transição de OSs. Me parece que houve um certo abalo, não propriamente no atendimento final, mas do ponto de vista da gestão lá também. Isso está resolvido? Está resolvido. Nós fizemos, na verdade, 3 chamamentos públicos para tornar regular a situação desses hospitais. Foram eles o Hospital de Trindade, o TRIM, o ANA, né, o de Anápolis, e também o Hugo de Goiânia. Era um contrato emergencial, portanto ele não poderia continuar do jeito que estava, era mais oneroso
Então, nós fizemos um chamamento regular, um certame absolutamente transparente. Todas as etapas da licitação estão publicadas no site, com acompanhamento do Ministério Público, da população. Né? Fizemos essa transição, de fato, na verdade, foi a primeira transição, de fato, que o Hugo teve. As demais foram transições abruptas que a gente não pode considerar como uma transição, não houve um acompanhamento da Secretaria de Saúde. Então, hoje, o Hugo ele tem uma gestão extremamente competente, uma gestão que ela é totalmente profissional, né, com um aumento de serviço nas metas e nos contratos, e no contrato de gestão, com a redução do valor, ou seja, não há prejuízo à população. Fizemos a realocação de alguns trabalhadores que a Secretaria tem um déficit significativo de 755 profissionais, de forma que em torno de 250 foram remanejados para compor essas áreas, para estruturar essas áreas, como diz o governador, para universalizar a saúde e qualidade nas demais áreas. Então, é uma transição muito pé no chão, muito sensata, né, que ela também é estruturante. Todos os passos que temos feito, nós não estamos focando em nada que seja só pontual, que seja só temporal, mas que seja estruturante e que permaneça com qualidade ao longo do tempo. Os CREDECs estão funcionando como o senhor imagina? Estão prestando o serviço que a população precisa? Nós temos um CREDEC funcionando na cidade de Aparecida de Goiânia, né? Que nós consideramos que o atendimento de lá hoje, o per capita é muito alto para o serviço que presta, nós temos discutido isso. Nos próximos dias teremos um fórum de saúde mental, tanto com outras secretarias envolvidas, quanto o próprio Ministério Público e o Conselho de Saúde também, para discutirmos esse escopo do CREDEC. Existe uma forte conversa, uma conversa madura também com a Secretaria de Desenvolvimento Social, para que apoiemos na questão desenvolvimento em relação aos educandos, né, que precisam de uma estrutura que seja mais humana, mais digna e que reabilite eles à sociedade, né? Então, muito em breve, provavelmente o CREDEC ele aumenta o teu escopo, sobretudo de Goianésia, e o de Aparecida de Goiânia fica mais voltado a essa questão de reabilitação. Certo. Secretário, de forma geral, então, a perspectiva para 2020 na saúde pública em Goiás, eu diria que é boa? Eu diria que é excelente. Excelente. Né? Eu sou um entusiasta do Sistema Único de Saúde, né? Levo isso com muita seriedade, com muito afinco. Nossa equipe também tem esse mesmo espírito. O governador Ronaldo Caiado tem nos dado total apoio e autonomia. O Ministério da Saúde também tem reconhecido e nos apoiado, inclusive do ponto de vista financeiro, as nossas políticas, de forma que eu considero que 2020 tende a ser um ano ainda melhor do que o ano 2019, que também foi excelente, que foi estruturante, foi de arrumação da casa. Secretário, muito obrigado por ter vindo aqui atender a Nova TV Alego, que o senhor continue tendo êxito no trabalho do senhor e já de antemão que todos lá da sua equipe tenham um Natal feliz e um ano novo de muita felicidade, de muita alegria. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a participação, que esse final de ano Deus possa abençoá-lo, possa abençoar todos os deputados dessa casa, iluminar, trazer luz, sabedoria e saúde para todos que compõem essa casa e para toda a nossa população goiana. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Conversamos com o secretário estadual de Saúde, Dr. Ismael Alexandrino. Ele esteve aqui na Assembleia para fazer prestação de contas do último quadrimestre da Administração da Saúde Pública no Estado de Goiás. Falou para os deputados da Comissão de Tributação de Finanças e Orçamento e agora veio aqui nos atender gentilmente. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima.